Pai, abençoa também esta palavra que nós queremos meditar aqui e agora, que o Teu Santo Espírito abra nossa mente, abra o nosso coração, que possamos absorver o ensino da Tua palavra, assim que como forasteiros e peregrinos que nós somos, assim como aqueles que estão deixando a existência desta vida para estar com o Senhor, assim como Paulo disse que é incomparavelmente melhor partir e estar com o Senhor. Pai, nós sabemos que durante o tempo da nossa vida nós passamos por muitas dores, dificuldades, problemas, mas Senhor, Tu estás acima desses problemas, e o sofrimento de Jesus foi muito maior do que o sofrimento que nós podemos suportar. Senhor, que nós possamos ser fiéis em todo o tempo. Senhor, que nós possamos adorar o Senhor em todo o tempo, que nós possamos exaltar e glorificar o nome do Senhor em todo o tempo, e assim, Senhor, também alcançar um bom testemunho e ouvir naquele dia: servo bom e fiel, serva boa e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocaria. Pai, oramos assim, pedindo a bênção do Senhor, e desde já agradecemos pela palavra do Senhor em nosso coração. Amém. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, nós estamos lendo, estudando, e hoje nós vamos terminar o capítulo 1, os versículos 23 a 25, nos serve então de reflexão, para nós meditarmos debaixo de um tema que nós aqui vimos, que é o comportamento do peregrino durante a sua jornada. Nós somos chamados para fazer uma jornada. Pedro escreve essa carta, a primeira carta, para peregrinos. No primeiro versículo você já tem essa dica, essa frase de Pedro. E ele segue dizendo: durante o tempo da vossa peregrinação, então cuidado, lá no versículo 17 de novo ele repete: durante o tempo da vossa peregrinação, se vocês chamam de Pai aquele que não julga e não faz distinção, aquele que não faz distinção entre um e outro, então ande com temor. Andar com temor significa temer a Deus, não é ter medo de Deus. O medo afasta as pessoas, o temor aproxima. Quando você sabe que alguém é poderoso, quando você sabe que alguém é forte, e você precisa de ajuda, você se aproxima daquela pessoa, ainda que você trate ela com muito respeito, porque você sabe que ela é mais forte que você, você sabe que ela tem mais poder que você, então você respeita. É o mesmo temor de um filho que chega perto do pai. Ele sabe que o pai é forte, o pai protege, o pai cuida, e então ele teme o pai, mas ele não se afasta do pai. Agora, quem tem medo, ele se afasta. Você sabe que o leão é muito mais forte que você, você sabe que o touro bravo é muito mais forte que você, mas você não chega perto dele, você não se abraça com ele, é bem diferente. Então o temor nos mantém numa posição adequada, porque aquele que é mais forte que nós vê o nosso amor e o nosso respeito, e ele estende a sua mão sobre nós e nos dá proteção. Por isso que Davi diz: o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo de angústia. Não é assim que ele fala? Ele é o nosso bloqueio, o nosso escudo, ele é o alto refúgio, ele é a torre de vigia. Você pode ir lá em cima, a flecha não alcança você, você vê de longe todas as coisas, você percebe o perigo à distância. Então ele disse assim, no versículo 23 a 25, sobre o nosso relacionamento com Deus. E é isso que nós queremos ver hoje, relacionamento com o Pai. Em cima de 3 teses, nós estamos falando esse tema: comportamento de um peregrino durante a sua peregrinação, durante a sua jornada. Primeiro, relacionamento com o nosso irmão. Nós falamos domingo passado. Hoje nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com o Pai, que é Deus. E no próximo domingo nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com a pessoa que mais nós conhecemos, nós mesmos.
Amém? Então não perca, o domingo que vem nós vamos falar sobre o relacionamento que você deve ter com você mesmo, ok? Diz assim o texto: fostes regenerados, gerados a segunda vez, não de uma semente perecível. Ele está falando isso porque no versículo 18 ele está falando assim que nós fomos gerados de um pai, de uma mãe, só que essa geração ela está corrompida. Tem crianças que morrem dentro do útero. Tem crianças que nascem e logo morrem. Tem crianças que adquirem doenças como câncer ainda na infância, bem na infância. Outros chegam talvez à adolescência, à juventude. Outros morrem com 90 anos de idade. Mas esse corpo que nós recebemos, desta geração, é um corpo perecível. Ele morre, ele adoece. Por isso Pedro, no dia de Pentecostes, ele disse: salvai-vos desta geração. Ele não está falando das pessoas do mundo. Oh, sim, olha só o que essa geração está fazendo. Eles roubam, eles se corrompem, eles matam, eles mentem, eles furtam, eles fazem o mal. Não. Pedro está falando, ó, cuida da tua geração, cuidado com essa geração, se livre dessa geração, porque ele está falando do dia do Pentecostes, ele está falando do batismo. No batismo nós seguimos aquilo que Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Só que a Bíblia nos diz, e Pedro, que andou pertinho de Jesus, ele diz que tem um novo nascimento. Numa daquelas noites, Jesus estava lá em Jerusalém, e vem um homem chamado Nicodemos e vem conversar com Jesus. E ele diz: olha, mestre, a gente reconhece que o Senhor vem de Deus, porque quem é que pode fazer os sinais e maravilhas que o Senhor faz se não veio de Deus? E aí Jesus diz para ele: Nicodemos, deixa eu só te dizer uma coisa, tem uma maravilha maior que precisa acontecer para você ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo. Porque quem não nasce de novo não pode ver o reino. Não adianta a gente ver as maravilhas de Deus, a criação, a natureza, os pássaros, o perfume das flores, a diversidade de cores que Deus criou. Isso tudo é perecível, isso tudo vai passar. Mas as maravilhas maiores, essa pessoa não vai enxergar. É o reino de Deus. Então você precisa nascer de novo. Então Pedro disse: agora vocês foram gerados a segunda vez, não de uma semente corruptível, não com um corpo perecível. Paulo diz isso em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 18, ele diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, esteja envelhecendo, o interior se renova de dia em dia. Porque o que nós vemos está perecendo, o que nós não vemos é eterno. Então no capítulo 5, verso 7, ele fala assim: nós não nos dirigimos por vista, mas pelo que nós não vemos. Porque nós andamos por fé. Aquilo que você espera, você não vê. Romanos 8, 24, Paulo fala assim: nós somos salvos na esperança. Esperança que se vê não é esperança. Como é que alguém pode esperar uma coisa que já está vendo? Então nós aguardamos algo superior. Nós não aguardamos um corpo mortal, físico, como esse, limitado, que nós temos aqui. Porque se fosse um corpo físico limitado como esse que nós temos aqui, nós já conhecemos. Já temos, eu posso apalpar, eu posso sentir, eu posso ver, eu posso contemplar meu rosto no espelho. Mas João fala em 1 João capítulo 3, verso 1 a 3, ele fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos. E ainda não se manifestou o que nós vamos ser. Porque quando Ele se manifestar, nós vamos ver como Ele é, porque nós vamos ser como Ele é. É um outro corpo, é um corpo imortal, que não depende de porta, não depende de janela, não depende de lâmpadas. A Bíblia diz que lá não vai ter mais o sol, porque não vai ter necessidade.
O salmista Davi, no Salmo 139, ele já diz: a escuridão e a luz é a mesma coisa para ti, Deus. Nós não vamos precisar mais acender a luz para enxergar nada. Nós vamos ver tudo perfeitamente. E Jesus já diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida, a vida eterna. Ele diz para aquela mulher lá no poço: olha, essa água que você bebe, ela tem um prazo de validade, daqui a pouco você tem sede de novo, mas a água que eu dou, que é o Espírito Santo, quem bebe dessa água não vai ter sede nunca mais. Não vai ter sede nunca mais. No capítulo 7 de João, então, no último dia da festa, Jesus se levanta e fala assim: quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. E João dizia, ele estava falando isso em se referindo ao Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que nele crescem, ou aqueles que obedecem a Jesus. Então Pedro está falando: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, que é a física dos nossos pais, mas imperecível. E agora como é que isso acontece? Como é que nós nascemos de novo? Pela palavra de Deus que vive e permanece. Quando Jesus foi tentado, Satanás falou assim: você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele não está dizendo o verbo no passado, procedeu da boca de Deus. De repente você pode pegar a Bíblia, está aqui, ó, a Bíblia já está aqui, ó. Já temos a palavra de Deus que procedeu da boca de Deus. Não, não. A palavra de Deus procede, ela é viva e permanente. Cada vez que você lê a Bíblia, Deus se revela na Bíblia. Cada vez que você ouve a pregação da palavra de Deus, Deus se faz presente. E Deus está aqui. E Ele usa pessoas simples como nós. Então, quando lá na sua célula você fala do amor de Jesus, saiba que o Espírito Santo está fluindo através de você. Rios de água viva estão brotando do seu interior, das suas entranhas, e está entrando no coração da vida daquelas pessoas que estão ouvindo, dando a elas o privilégio e a oportunidade de um novo nascimento. Nascer de Deus, não dos homens. Não dos homens. Aos coríntios que achavam que a sabedoria era tudo, Paulo disse: olha, Deus decidiu salvar o mundo, salvar as pessoas, pela loucura da pregação. Parece que é loucura. Mas como? Deus decidiu fazer assim. No capítulo 1 ele fala isso. No capítulo 12 ele diz: olha, no nosso corpo tem muitos membros, mas para ninguém se achar inferior, aquele membro do nosso corpo que nós temos mais vergonha, que nós escondemos, gera vida. Todos nós nascemos dali, não foi? Quem de nós não nasceu dali? E a gente esconde. Adão e Eva esconderam no primeiro dia lá, quando erraram contra Deus. A gente tem vergonha. Agora, para que ninguém se sinta menos no reino de Deus, Deus deu aquilo que nós consideramos vergonhoso, uma honra grande, para ninguém se achar superior a ninguém. Ninguém é maior do que ninguém no reino. Entende? Não existe hierarquia no reino de Deus. Todos nós somos chamados a ser filhos de Deus. Amém? Então nós somos regenerados pela palavra que vive e permanece. Verso 24: porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva, cai a sua flor. Como é que é o nosso corpo? O nosso corpo é que nem a relva. A relva, ela tem uma estação de existência. Ou seja, nós temos num ano 12 meses. Cada estação dura 3 meses. Nós temos 4 estações no ano. E a relva, ela tem uma existência de 3 meses. Uma estação. Agora, o que é nosso vigor? A nossa beleza. As pessoas se admiram da beleza das pessoas. E aí elas estampam para lá e para cá a beleza das pessoas. Mas a beleza da pessoa passa que nem a flor da relva.
Passou essa idade da flor, é a gente mesmo. A gente olha no espelho e é ruga aparecendo, é cabelo branco aparecendo, e a gente já não tem mais aquele vigor, a gente não consegue mais pular que nem a gente pulava antes. Aí aparece dor daqui, aparece dor dali. Não acontece isso, não, né? Só acontece comigo, seu Chais. Só acontece comigo isso, eu não sei. Mas é desse jeito. Olha aqui que Pedro está falando. Essa é a palavra que foi evangelizada a vocês. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. Ou seja, quando a Bíblia foi pregada, a palavra de Deus foi anunciada, ela se tornou viva. Quando Pedro escreveu, no grego tem uma palavra que é traduzida como palavra, que é logos. Em João capítulo 1, no verso 1, fala assim: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Mas quando em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo diz, ele usa uma outra palavra. Ele diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, ou palavra de Deus. Tem duas possibilidades de você traduzir. Tanto pode ser palavra de Deus, como palavra de Cristo. Depende do original. Tem uns originais que trazem uma palavra e outra palavra. Mas a palavra anterior é palavra. E a palavra grega ali não é logos, é rema. Rema. Mas na tradução eles colocaram como palavra. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Aqui a palavra no grego é rema. Ou seja, Jesus é a palavra que se tornou carne. João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez, e o Logos se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Jesus é o unigênito Filho do Pai. Agora, quando a palavra do Pai é pregada, agora através desse Logos, desse Senhor, ela vem ao nosso coração e nos gera a segunda vez. A palavra de Deus nos chama à existência espiritual. Em vez de a gente estar preocupado, como aquela mulher lá no poço, de buscar água para a carne, a nossa preocupação tem que ser para buscar a água espiritual. Tanto que quando ela ouve e Jesus fala para ela, fala o coração dela, ela larga o cântaro junto ao poço e vai a pé, sem levar água para casa. E ela se torna missionária naquela vila. Ela chega lá e começa a falar para todo mundo: gente, vocês precisam conhecer uma pessoa. Eu garanto que os discípulos estavam ali, por perto, e de repente, eles não entenderam nada. Mas ela foi lá na cidade, na mesma cidade que os 12 foram. Os 12 foram naquela vila, compraram comida, mas não pregaram o Evangelho. Aquela mulher que era considerada uma prostituta, porque já tinha passado por 5 casamentos, e o marido com quem ela estava vivendo naquela época não era marido dela, era marido de outra. Jesus liberou o perdão sobre a vida dela, resgatou ela, e ela se tornou missionária. Ela chegou naquela cidade, naquela vila que ela mesma morava, todo mundo conhecia a vida dela, ela não teve vergonha da vida dela e do que as pessoas iam dizer dela. Ela falou: vocês precisam conhecer uma pessoa que eu acabo de conhecer. Gente, vocês precisam ouvir essa pessoa. Ele falou tudo que eu fiz e ele me mostrou que aquela minha vida estava errada, mas ele me deu uma nova esperança e vocês precisam também dessa esperança. E aí o pessoal vai junto com ela. E aí eles pedem para Jesus agora vir para a vila. Os discípulos foram lá, compraram comida, não falaram do Evangelho, não falaram da graça de Jesus. Eles voltam para conversar com Jesus, Jesus não come daquela comida, ele disse: olha, tem uma comida que eu preciso comer, é fazer a vontade de meu Deus e meu Pai.
é essa comida que eu estou querendo comer. E aí, quando Jesus vai junto com eles, Jesus fica 2 dias lá. Eu sei que eles deram comida para Jesus, claro, deram abrigo para Jesus, mas a verdadeira comida que Jesus quer é vidas salvas, vidas resgatadas. Isso alimenta o céu. Jesus diz que quando um pecador se arrepende, o céu faz festa. Eu imagino que lá tem festa todo dia, então Deus é um Deus festeiro. Mas é a festa verdadeira, não é a festa da carne, é a festa do Espírito, onde não tem peso de consciência, onde não tem despesas que você não pode pagar. É maravilhoso. Aliás, quando Jesus voltar, a gente vai ir ao encontro dele, vai ter 7 anos de festa. 7 anos de festa. Não é 7 dias, não, é 7 anos de festa. E aqui na terra, o mundo vai estar desfrutando daquilo que pior esse mundo pode produzir. Vai ter pessoas que vão tentar tirar a própria vida e não vão conseguir. Vão andar que nem zumbi para lá e para cá. E não vão encontrar nem a própria morte. Pedras de 35 a 40 quilos de gelo vai cair do céu e vai destruir casas, prédios, carros. Tudo aquilo que as pessoas estão hoje colocando no seu coração vai se destruir. O mesmo Pedro, na segunda carta, ele diz: as coisas que estão na terra, as obras dos homens, tudo será atingido e abalado. Hebreus capítulo 12, verso 27, 26, 27, fala que ainda uma vez a voz de Deus vai abalar não somente a terra, mas também o céu, para que as coisas que são abaláveis sejam tiradas, para que as inabaláveis permaneçam. Tudo que você olha aqui é abalável. Prédio é abalável, a nossa vida é abalável, empresas são abaláveis, clubes de futebol são abaláveis. Aliás, estão sempre assim. E o povo está lá adorando e exaltando os ídolos. E eles nem se despacham quando eles falam na televisão: ah, o ídolo fulano de tal, o ídolo que é goleiro, o ídolo que é atacante, o ídolo que é o artilheiro, é ídolo. Então nós precisamos abrir nossos olhos. Pedro está nos alertando: gente, é a palavra de Deus que nos faz ser regenerados, é a palavra de Deus que nos faz nascer de novo. Então no capítulo 2, no verso 1 e 2, ele diz: portanto, deixando toda a maldade, todo o engano, fingimento, inveja, toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês, recém-nascidos, a fim de cresceres para o meio, ou por meio dele, para a salvação. Então nós nascemos agora de novo. Então nós temos que ter um relacionamento com o Pai muito sério. Primeiro, com obediência. A obediência em tudo é necessária para a nossa vida. Se nós não formos obedientes, nós não podemos chamar Deus de Pai. Jesus diz em Lucas capítulo 6, versículo 46, por que vocês me chamam de Senhor e vocês não fazem o que eu mando? Então não me chama de Senhor, porque Senhor é dono e tem que ser obedecido. Então nós precisamos nos prostrar diante do Senhor em tudo. Jesus foi obediente em tudo. Jesus, com 12 anos, ele sabia que ele era filho de Deus, tanto que os pais vão lá em Jerusalém, encontram ele no templo, e ele diz: olha, vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai? Jesus estava sempre na casa do Pai. Quando Jesus estava no ministério, talvez no segundo ano de ministério, Jesus estava numa cidade, todo mundo vinha lá para falar com Jesus, e levavam doentes, levavam pessoas possessas de demônios, e ele curava todos, ele pregava o Evangelho, ele falava do amor de Deus, as bem-aventuranças, as boas notícias, as promessas de Deus, e de repente Jesus se levanta de madrugada para ter comunhão com Deus. Aí Pedro diz: olha, Senhor, está todo mundo te procurando. Marcos capítulo 1, no versículo 35 a 38, e Jesus está lá tendo comunhão com Deus. Então a comunhão com Deus deve ser algo que nós não podemos abrir mão, de jeito nenhum. A primeira coisa do dia que você tem que fazer é ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Pai. Olha o exemplo de Jesus, ele é o exemplo máximo para nós. Então se você
trabalha cedo, levanta mais cedo. Você vai ver que com o passar dos dias, você vai ver a transformação que isso vai provocar na sua vida. Eu já fui algumas vezes para São Paulo, é uma cidade, uma metrópole, uma megalópole, é mais do que uma metrópole. Tem pessoas que passam 3 horas no ônibus, viajando para chegar no trabalho, até 4 horas. Elas trabalham, entram num outro ônibus e voltam para casa mais 4 horas, 8 horas, mais 8 são 16 horas, sobra 8 horas para elas ter com a família. 1/3 só. Essas pessoas sim podem dizer, talvez, quem sabe, não tem tempo. Mas e aquelas 4 horas que ele gasta no ônibus? Ele vai ficar olhando para as passageiras e para os passageiros que estão ali? Ou ele pode ouvir a Bíblia, ele pode ler a palavra de Deus? Então nós temos tempo. Cada um de nós tem 24 horas por dia. Nós temos tempo. Nós podemos usar bem esse tempo. Jesus usava bem o seu tempo e ele era muito procurado. Muito procurado. As pessoas buscavam Jesus e talvez se Jesus fosse um de nós, a gente ia dizer: Deus, olha, dá um tempo aí, né? Eu estou cansado. Me desculpa aí, eu vou dormir, né? Não, Jesus nos momentos mais difíceis, ele passava a noite inteira orando. Fazia vigílias de oração. Por quê? Porque é mais importante buscar a Deus do que buscar as coisas que esse mundo pode nos oferecer de segurança. Nós estamos dispostos a ter comunhão íntima com Deus, o Pai Celestial? Qual é a nossa sede, a nossa fome de Deus? Conforme a nossa fome de Deus, a nossa sede de Deus, nós vamos ser saciados. Aquela mulher que foi no poço, ela foi saciada. Jesus saciou a sede dela. Ela largou o cântaro vazio de água natural, porque ela tinha recebido a água espiritual. Muita gente estava andando atrás de Jesus porque ele multiplicou pães. E comeram os pães. Só que tiveram fome de novo. João capítulo 6, versículo 27, Jesus diz: olha, vocês devem trabalhar, se esforçar, não por esse pão que vocês comeram e tiveram fome, não que nem o maná lá no deserto, que todo dia caía, e as pessoas comiam, no outro dia elas precisavam comer de novo. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você tem que se alimentar de mim. Então se alimentar de Jesus é todo dia, é o dia todo, é o tempo todo. Como podemos orar pedindo seja feita a tua vontade, se não buscarmos saber qual é a vontade do Pai? É igual aquela história do filho que pediu para o pai: pai, que tamanho que é Deus? E na hora estava passando, no lugar onde ele morava, um avião a jato, um desses aviões grandes, 747. E aí ele falou: tá vendo aquele avião, filho? Eu estou. Se ele é grande ou é pequeno? É pequenininho. Aí ele levou ele no aeroporto e mostrou o 747 de perto. Ele falou: e aí, filho, esse avião é grande ou é pequeno? Ele falou: é muito grande. Ele falou: mas é o mesmo avião que estava passando no céu quando você viu. Quanto mais perto você chega de Deus, mais você vê a grandeza dele. É por isso que muita gente não crê em Deus. Eles estão tão longe de Deus que nem creem em Deus. Deus para eles não existe. Mas quanto mais perto a gente está, mais a gente vê a força de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus. E se tem uma coisa que um pai gosta de ver, é o filho junto. Uma coisa que o gaúcho tem muito forte. O filho fica sempre perto do pai. O meu filho chamou a minha atenção sobre isso em 2012, quando a gente veio aqui para fazer as palestras no retiro de carnaval. Ele falou: pai, você reparou como é que é o costume do gaúcho? Eu falei: não, que costume, filho? Você já reparou que onde o pai está, o filho está? É diferente lá do Paraná? Os filhos têm vergonha do pai e fogem do pai, não querem nem saber do pai. Aqui não. Os filhos ficam grudados perto do pai, estão aprendendo com o pai. Gente, isso é fantástico. É um exemplo impressionante que nós precisamos cultivar.
Assim a gente tem que estar perto do Pai. Assim como um filho fica perto do pai aprendendo a lidar com as coisas, assim nós devemos estar perto do nosso Pai Celestial. O apóstolo Paulo diz: seja ou sede imitadores de Deus como filhos amados, Efésios 5:1. Como é que a gente vai imitar a Deus se a gente não vê Deus agir? João 5,19, Jesus diz: assim como eu vejo o Pai fazendo, eu faço. Como é que a gente vai fazer a mesma coisa se a gente não sabe como é que o Pai faz? A gente precisa estar perto dele. Quando o filho está perto, ele aprende. Amém? Jesus disse: para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. O que precisamos fazer, de acordo com Mateus 5,44, o que nós precisamos fazer para que isso seja realidade? Ali, Jesus diz que Deus, o Pai, Ele não faz acepção de pessoas. Ele faz cair a chuva sobre bons e maus, vir o sol sobre justos e injustos. Então Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como é que a gente se torna filho de Deus? Amando nossos inimigos e orando por aqueles que nos perseguem. O segredo está aí. Você quer ser filho? Você quer andar com o Pai? Está o segredo. Porque Ele nos perdoou quando nós ainda éramos inimigos dEle. Jesus morreu na cruz por nós. Então, quando a gente ama as pessoas que nos odeiam, eu não estou dizendo para vocês que isso é fácil. Eu só estou dizendo que isso não é impossível. E se Jesus conseguiu, Ele diz que nós vamos conseguir também. Amém? Fala bem dessas pessoas. E olha como eu preciso pedir perdão a Deus, porque às vezes me dá vontade de pedir para Deus mandar um raio do céu, matar, sabe? É a minha carne falando. Mas Jesus nos ensinou a amar o inimigo. E sabe quando é que a gente pisa na cabeça de Satanás? Quando a gente faz o que Deus manda. Quando a gente faz o que Jesus manda. Adão e Eva sabiam o que Deus queria, mas desobedeceram. Mas no mesmo dia Deus veio: Adão, você está onde, meu filho? Vem cá, Adão. E Deus faz um sacrifício e faz roupa de peles, porque Adão tentou costurar lá umas folhas de figueira para poder cobrir as suas vergonhas, o seu medo, e não conseguiu. E Deus diz: vem cá, meu filho. Assim como foi derramado esse sangue desse cordeiro para fazer roupa para você, vai ser derramado o sangue do meu filho, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quanto mais perto de Deus, mais perto de Jesus, mais a gente vai fazer a sua vontade. Em segundo lugar, nós precisamos estar conscientes da nossa transitoriedade. O que é transitório? Por que a gente diz o trânsito estava muito ruim? E tinha muito carro. E às vezes as reportagens vêm nos noticiários num feriado. Eu já vi um noticiário uma vez no feriado. O repórter foi no meio da Avenida Paulista. Sentou no meio da Avenida Paulista, em plena luz do dia. Você não via carro nenhum transitando. Porque o que é transitório? É temporário. Pedro diz que a nossa transitoriedade aqui é comparada com a erva. Rapidinho. Quando o Salmo 90 fala que o melhor dos nossos dias é canseira e enfado, ele não está falando da velhice. Eu cresci ouvindo as pessoas dizendo que quando nós ficamos velhos, então é canseira e enfado. Não. O Salmo diz que o melhor dos nossos dias é canseira e enfado. Entre os 20 e os 60 é correria, é trabalho, é canseira, é enfado. Você levanta de madrugada, você vai dormir tarde. Você trabalha feito um cavalo. Para quê? Para trazer sustento para a família.
Então, o melhor dos nossos dias, do nosso vigor físico, de nós desfrutarmos da nossa vida conjugal, com os nossos filhos que estão crescendo dentro de casa, é canseira e enfado. Em terceiro lugar, consciente da eternidade de Deus. E se Deus está prometendo para nós vida eterna, e Deus é eterno, vamos agarrar isso com as nossas mãos? Amém? A gente é só peregrino aqui. A gente está hoje aqui e amanhã não está mais. E às vezes a gente fica brigando por coisas que hoje tem um valor exagerado. Amanhã não serve nem para peça de museu. Às vezes a gente está brigando por causa do nosso nome. Disseram isso de mim? Falaram aquilo? Aí a gente morde a isca. A gente fica com mágoa no coração. A gente começa a odiar as pessoas. Sabe como é que você pode vencer Satanás? Dá amor. Dá outra face. Anda a segunda milha. É assim. Libera perdão. É fazendo bem. Paulo disse em Romanos 12, 21. É fácil lembrar esse texto. 12, 21. Verso 12, né? Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. E aí nós vamos cumprir a lei de Cristo. É isso, gente. Vamos fazer o bem. E olha, deixa Deus. Olha o que Jesus fez para aquele povo que matou ele, cuspiu nele. Ele lá do alto da cruz, ele falou assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É fazer o bem. Amém? Deus seja louvado. Se você recebe essa palavra, coloque-se de pé. Queremos orar ao Senhor, nosso Deus, o nosso Pai. Eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um dos profetas, qualquer um outro tinha feito. Mas foi necessário a vinda do Filho único de Deus para ensinar a gente. Não é um guru, um grande líder, um homem poderoso que vem ensinar isso para a gente. Não, é o Filho de Deus. Porque se fosse fácil, qualquer um poderia fazer. Mas Jesus agora nos deu o Espírito Santo, que é o Consolador. Ele disse: não vou deixar vocês órfãos. Uma pessoa que é órfã não tem pai e não tem mãe, não tem ninguém. Isso é um órfão. Jesus prometeu para os discípulos dele: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo. Então, como a gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo? Cada momento do nosso dia, cada passo da nossa vida, nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Porque a nossa vida aqui é passageira. Mas o que Deus tem prometido para mim e para vocês é eterno, porque o nosso Pai é eterno. Agora, as pessoas que estão lá fora, que precisam nascer de novo, elas precisam nascer de novo ouvindo a mensagem do Evangelho. Se nós não pregarmos a mensagem do Pai, nós não levarmos a semente do Pai ao coração daquelas pessoas, como é que elas vão ser regeneradas? Elas não vão ser regeneradas nunca. Por isso que Paulo fala em Romanos 10, ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Pai. Ó Deus, assim como nós fomos criados dentro de uma família, talvez o nosso Pai, que nos deu a vida, nos criou, ele provavelmente falhou em muitas coisas, e nós como pais, nós sabemos que nós falhamos. Pai, mas nós não queremos tomar como exemplo a paternidade desse mundo, mas lembrar de muitos exemplos que quando criança, olhamos para o nosso Pai como nosso herói, como aquele que tem poder e tem força para nos livrar de todos os perigos. Assim, Pai, nós queremos andar pertinho do Senhor. Ó Espírito Santo, abre a nossa mente para nós entendermos a dimensão do amor do Pai por nós.
Senhor Jesus, derrama o teu amor em nosso coração, porque nós precisamos agir como o Senhor agiu, para que nós nos tornemos filhos do Pai, e é esse o teu propósito. O Senhor veio para chamar filhos à obediência, à vida eterna. Ó Deus, abençoa meus irmãos, as minhas irmãs, para que nós sejamos, Senhor, filhos benditos do Senhor, que nós andemos em majestade na presença do Senhor, glorificando, exaltando e magnificando o teu glorioso nome. Pai, nós oramos assim no nome do bendito Senhor Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus.